Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta aula de hoje falaremos sobre números racionais, frações e números decimais e correção dos exercícios. Antes de começar, vamos recordar. Multiplicação entre frações. Então, tem uma fração vezes outra fração, então eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12. Ok? Numerador, parte de cima, denominador, parte de baixo. O que significa essa fração 2 dozeavos? Então, significa que se eu tivesse um copo, né, e fosse colocar água nele, eu dividiria em 12 partes iguais e colocaria água em 2 pedacinhos. Poderia simplificar aqui também. Então, daria 1/6. Então, significaria que eu dividi em 6 partes e pegaria uma. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Os resultados não foram simplificados. Então, multiplico apenas o de cima pelo de cima. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. 1 vezes 1 dá C. Letra C, lá no primeiro. Então, 1, 32 avos. Próximo, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 4, 32. E por último, 8 vezes 5, 40. 3 vezes 9, 27. Divisão entre frações. Então, o que eu faço então para dividir? Qual é essa diferença aí? Dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Vamos observar agora o que é isso. Primeira fração, segunda fração. Então, eu multiplico a primeira fração por contrário da segunda, ou inverso da segunda, ok? O que é isso? O 4 que estava embaixo ele foi para cima, o 1 que estava em cima foi para baixo. E aí eu faço a multiplicação, como acabamos de ver aí. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Então, o que tem de novidade? Apenas a troca do sinal e inverter a segunda equação. Tá? Só essa a diferença. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, para me saber a letra A onde fica, eu vou ter que dividir, resolver todos eles. Então, letra A, eu sei que é essa daqui. Por quê? Porque repete a primeira, inverte a segunda. O 2 está em cima e o 2 está embaixo. Então, eu posso simplificar. Então, vai dar 3 e dá 1, né? E aqui desaparece. O próximo, repete o primeiro, inverte o segundo. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 1, 5. O próximo, 6 vezes 3. Não. Vou ter que fazer o quê? É divisão, então eu tenho que inverter a fração. 6 oitavos, primeira fração, multiplica pelo contrário da segunda. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 24 dá 1. Próximo. Repete o primeiro, inverte o segundo. 3, 4. Tá? E por último, mesmo processo. Repete o primeiro, inverte o segundo. Depois, posso multiplicar e depois simplificar, ou eu posso simplificar aqui, ó, 5 em cima, 5 embaixo, cancela, sobra 2/3.
Assinale alternativas que tem como resultado fração 2/3, resulta em fração 2/3. Então, vamos observar a primeira. A primeira é, por que a primeira é? Repete a primeira fração, inverte a segunda. 5 em cima, 5 embaixo, cancela, sobra 2/3. A segunda também é, repete a primeira, inverte a segunda, multiplica e depois simplifica. 40 dividido por 20 dá 2. 60 dividido por 20 dá 3. O próximo não é. Por quê? Se eu inverter a fração e multiplicar, eu vou obter como resultado 3/4. E a última também é. 2/8, inverte, simplifica, resultado 2/3. Números decimais com um algarismo, depois da vírgula. Tem aqui 1 centímetro dividido em 10 partes, escala de 1 centímetro, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu sei que cada pedacinho desse vale 1 milímetro, mas quanto representa em centímetros esse 1 milímetro? Então, se eu tiver 1 centímetro e dividir em 10 partes iguais, o 1 está em cima, vou dividir por 10, o resultado vai ser 0,1. 0,1 o quê? Centímetro. Tá? Aqui eu tenho a escala, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1,0. Próximo, 1,1, 1,2, 1,3 e assim infinitamente. Complete os sinais com maior ou menor. Então, quem é maior, 0,2 ou 0,6? Então, resultado, 0,6. Quem que é maior, 0,8 ou 0,7? 0,8. Quem que é maior, 1 ou 0,9? 1. 1,5 é maior. O 2,6 é maior. E quem que é maior, 50,2 ou 56,7? É só observar o primeiro número aqui, ó, 50, o outro é 56. Quem que é maior, 50 ou 56? 56. Tá? A parte decimal, nesse caso aqui, não tem influência, não influencia nada. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que os números decimais estejam em ordem crescente. Se eu observar aqui, ó, 9 só pelo número inteiro aqui, ó, 9, 8, então já diminuiu. Então não faz parte. 0,9, 1,1, 10,2 e baixou para 1 de novo. Então também não. 0,3, 1,4, 0,5. Então 0,5 é menor. Então também não faz parte. 0,1, 0,6, 1,1, 3,1, 3,5, 3,7. Então, se eu observar aqui, ó, ele está crescendo aqui, ó. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Números decimais com 2 algarismos depois da vírgula. Então, agora eu tenho a régua aqui, mas eu tenho não de 0 a 1 centímetro mais, eu tenho de 0 a 1 milímetro, né? Que seria 0,1 centímetros. Então, 0,1 aqui, 0,2, 0,3 e assim por diante. Esse 0,1 eu vou dividir ele em 10 partes. Então, vou lá, 0,1 vou dividir em 10 partes iguais. Fazendo essa divisão, eu acho 0,01, ou seja, 1 centésimo, tá? De centímetro, ok? Então aqui eu tenho a escala, então 0
para 0,1, né? E cada divisão, então, acabei de calcular ali, ficou 0,01. Então, 0,01 mais 0,01 vai ser 0,02. E assim por diante, 0,3, 0,4, 0,5, 0,06, 0,07 e assim por diante, até chegar no 0,1. E o próximo número? Eu vou colocar 1 centésimo com somar os dois, né? Com o 0,1 aqui, ó. Então aqui vai ser 0,11, 0,12, 0,13 e assim por diante, tá? Complete com os sinais de maior ou menor. Então, se você observar aqui, ó, tudo está em centésimo. Opa, aqui está em décimo, então daí vai ter que comparar com o centésimo, ok? Então vamos primeiro, 0,02, 0,06. Quem que é maior? O 0,6. 0,1 e 0,07. Então, a primeira casa aqui é 1 e aqui é 0. Então, quem que é o maior? É o do lado de lá, né? É o 0,01. Comparando aqui, você vai achar o 0,4. Primeira casa é 1. Primeira é 1, que é o número inteiro. Primeira casa depois da vírgula, 0, 0. E segunda casa é 2 e o 7. Quem que é o maior? O 7. Tá? Então, 1,07. Aqui é 2, aqui é 1. Quem que é maior? O 2. 50,6. 49,7. Quem que é maior? 50 ou 49? 50. Ok? Então, eu analiso cada posição que esse número se encontra aqui, antes da vírgula e depois da vírgula, ok? Eu vou comparando esses números. Transformar fração em um número decimal, para a gente poder comparar, tá? Ou colocar na reta numérica, então fica mais fácil. Então vamos lá. De cima dividido pelo de baixo, eu vou achar 0,25. Então, para transformar uma fração em um número decimal, divide-se o numerador pelo denominador. Se eu fizer 1 dividido por 4, né? 1 não dá para dividir por 4, coloco um 0, põe um vírgula, mais um zerinho aqui. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, 10 menos 8 dá 2, põe mais um 0. 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, 0. Tá? Vocês estão cansados de fazer essas continhas aqui, ó, tá? Então, é isso aí. Próximo, agora eu tenho uma fração, mas só que essa fração é uma fração imprópria, o número de cima é maior que o número de baixo. Tá? Então, faça a divisão normal. Divide o de cima pelo de baixo. Aí 5 dividido por 4 dá 1, né? Sobra 1 aqui. Não dá para dividir, não tem mais nada para baixar. Põe o vírgula, põe o 0 e continua a conta. Sinale com X as alternativas corretas. Então, eu tenho uma régua e tenho as letras A, B, C, D e E. Ok? Então, nessa posição do A aqui é 4/5. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir o de cima pelo de baixo. Tá? Se eu for fazer essa divisão, eu vou encontrar 0,8. Então, não é o 0,3. 0,3 aqui, ele está falando que é o B. Então, eu olho aqui nessa posição, 0,3 aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3. Então, não é a letra B. E o 2,4? É o D? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. É o D. Então, acertei isso daí. Agora, quem é o próximo? Se eu pegar a fração, dividir o de cima pelo de baixo, eu vou encontrar o resultado de 3 aqui, que é o valor do C. E o E, se eu fizer a divisão, eu vou achar 2,2. Tá? Então, está correto. Dúvidas? Não? Faz assim, ó.